Qual foi o erro de Narciso? Talvez não tenha sido somente amar a própria imagem. Talvez o verdadeiro erro de Narciso tenha sido apaixonar-se por aquilo que era somente potência, ignorando o fazer da própria existência. Oi, pessoal! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o livro O Erro de Narciso, de Louise Lavelle. Esse canal nasceu justamente do desejo de compartilhar leituras pessoais e de construir, sobretudo, um espaço de diálogo a respeito de obras que nos sensibilizam para a vida. Então, se tiverem recomendações de livros ou de quaisquer outras formas de encantamento, deixem nos comentários. Vou ficar feliz em conhecer as indicações de vocês. Feito esse preâmbulo, vamos agora nos aprofundar nos perigos de transformar ilusões em objeto de amor. Para entendermos a discussão proposta por Louise Lavelle, primeiro precisamos conhecer os elementos centrais do mito de Narciso. Isso pode ser complicado porque os mitos são narrativas mutáveis, isto é, variam a depender do tempo e do lugar. Sendo assim, não existe uma versão oficial da história, ou, digamos, mais correta, a respeito da tragédia de Narciso. Neste vídeo, para facilitar o raciocínio construído, vamos nos basear nos versos da obra Metamorfoses, de Ovídio. Foi a cerúlea Liríope a primeira a testar a verdade das palavras certeiras. Ela que outrora, em recurva forma de rio, o Céfis cercou com suas águas e a força a estuprou. Belíssima, do útero pleno infante a ninfa gerou, e, a fim de que desde já fosse amado, chamou Narciso. Consultado se ele veria o tempo adulto e se viveria até a longa velhice, o fatídico vate, se não conhecer-se, responde. Os versos nos contam que a ninfa Liríope, um espírito da floresta, após ser violentada pelo deus rio Céfiso, gera o jovem Narciso. O destino da criança já nasce envolto por um presságio inquietante, profetizado pelo vidente Tiresias. Narciso viveria até a longa velhice se não conhecesse a si mesmo, ou, em outras traduções, se jamais contemplasse o próprio reflexo. A fala do vidente é curiosa porque a imagem de si e a aparência são questões que atravessam profundamente as vivências de Narciso. Sua beleza extraordinária desperta o desejo de inúmeros pretendentes, mas o jovem permanece indiferente a todos. Ele já manifesta uma profunda soberba, sendo incapaz de reconhecer verdadeiramente a presença do outro entre os muitos corações devastados por sua indiferença. Nenhum destino é tão cruel quanto o da ninfa Eco. Seu próprio nome antecipa a tragédia. Como punição da deusa Hera, após distrair a divindade com longas conversas para facilitar os encontros amorosos de Zeus, Eco é condenada a repetir apenas o final de tudo aquilo que escuta. Sua voz já não é mais expressão de individualidade. Torna-se uma prisão do espírito, incapaz de criar ou iniciar qualquer comentário próprio. Agora imaginem a dimensão dessa tragédia quando associada ao amor por Narciso. Eco segue o belo jovem repetindo apenas suas últimas palavras. Seu amor ecoa, mas não alcança. Ela fala, mas já não possui verdadeiramente uma voz. Ele foge, e ao fugir, desencosta as mãos desse abraço. Antes morrer que do nosso corpo tenhas a posse. Ela responde, do nosso corpo tenhas a posse. Desprezada, se esconde nas selvas e o rosto nos ramos. Envergonhada protege e vive nos antros sozinha. Mas o amor se mantém e cresce com a dor da repulsa. E as aflições insones lhe minguam o mísero corpo. Pele se enruga em magreza, e a seiva de todo o seu corpo vai-se nos ares. Contudo a voz e os ossos lhe sobram. Voz permanece. Os ossos tomam a forma de pedras. Desde então se esconde nas selvas, nos montes não vista. Ouvem-na em todos. Agora é só som que nela pervive. Eco, aos poucos, definha diante do amor não correspondido. De seu corpo resta apenas a voz, ou melhor, o som que hoje conhecemos como eco. Sua morte, somada à revolta dos inúmeros amantes desprezados por Narciso, desperta a intervenção de Nêmesis, deusa da vingança. A punição do jovem é cruel e profundamente simbólica.
Narciso é condenado a amar aquilo que jamais poderá possuir. Assim se inicia sua tragédia. Ao aproximar-se de uma fonte cristalina para saciar a própria sede, o jovem encontra o próprio reflexo e torna-se prisioneiro da mesma experiência que, durante tanto tempo, impôs aos outros. Narciso ri, a imagem ri. Narciso acena, a imagem corresponde ao gesto. Narciso promete amor eterno, enquanto o reflexo devolve silenciosamente a ingenuidade do jovem apaixonado. Pela primeira vez, o belo rapaz experimenta a dor de desejar algo inalcançável. Mas como superar tamanho infortúnio? Bom, difícil responder. Narciso não conseguiu. Ele deita a cabeça cansada na relva virente, e a morte cerrou os olhos que olhavam a beleza do dono. Mas ainda depois de acolhido nas ínferas sedes se admirava, nas águas do Estige. Irmãs o choraram. Náiades, que ofereceram ao irmão o cabelo cortado, dríades o choraram. Os prantos, repete os eco. Já o féretro, trêmulos fachos e a pira dispunham, mas não havia corpo, e uma flor açafrão encontraram no lugar do corpo, com pétalas brancas em torno. É poético imaginar que Narciso encontrou seu fim por excesso de amor próprio, ou, pelo menos, por uma forma distorcida de amor. É claro, podemos julgá-lo. Ele talvez tenha apenas experimentado a mesma dor que impôs a tantos outros corações. Seria então um desfecho justo para o mito, correto? Bom, a questão não é ser justo ou não. Por isso, proponho um aprofundamento a respeito dessa tragédia. O grande erro de Narciso não foi simplesmente amar o próprio reflexo. Seu verdadeiro erro foi apaixonar-se por uma existência puramente potencial, confundindo imagem com identidade, aparência com presença. Narciso acredita encontrar a si mesmo, mas encontra apenas uma projeção incapaz de participar verdadeiramente do mundo. Narciso não ama, porque amar, segundo Lavelle, é uma experiência que exige alteridade. Só ama aquele que consegue sair de si e verdadeiramente reconhecer o outro. Não existe amor como fechamento. O que Narciso vê na fonte é um simulacro tão frágil a ponto de esvanecer com o movimento da água. E é justamente nesse ponto que o pensamento de Lavelle se torna tão interessante. Para o filósofo, a identidade humana não nasce do fechamento em si mesmo, mas da relação viva entre o eu, o outro e o mundo. Quer ser o espectador de si mesmo, ou seja, desse ato interior pelo qual não cessa de nascer para a vida e que nunca pode ser um espetáculo sem se aniquilar. Ele se olha em vez de viver, o que é seu primeiro pecado. É praticamente impossível resumir toda a complexidade do pensamento de Lavelle em um vídeo tão curto. Ainda assim, talvez seja possível compartilhar algumas de suas reflexões e, quem sabe, despertar em vocês um interesse por sua obra. Lavelle foi um filósofo francês de orientação espiritualista, nascido em 1883. Seus escritos frequentemente abordam temas como a construção da identidade, a formação moral e a relação entre o eu, o mundo exterior e a vida interior, dimensões que, para ele, não estão separadas, mas constituem aspectos complementares de uma mesma experiência humana. Isso significa que é necessário ler sua obra pensando em exercícios espirituais, ou seja, formas de cultivar ativamente valores, uma vez que a filosofia e vida estão intimamente interligadas. Tudo bem, sabemos que Narciso falhou porque viveu em detrimento de seu reflexo. Mas o que significa essa relação entre o mundo interior e o mundo exterior? Olhar para si mesmo também é, de certa maneira, olhar para o outro. Existe algo que nos atravessa coletivamente e que talvez jamais possa ser plenamente nomeado. Ainda assim, tentamos, ao longo do tempo, chamá-lo por palavras como amor, esperança, medo ou sinceridade. São nomes diferentes, mas todos apontam para uma experiência comum da vida humana, algo que ressoa na alma. Lembremos da profecia de Tiresias. Narciso viveria se não conhecesse a si mesmo. Ora, mas conhecer a si mesmo não seria algo bom? Sim, seria. O problema é que Narciso, ao apaixonar-se pela imagem refletida na água, não encontra verdadeiramente sua interioridade, mas apenas uma aparência estática de si,
Ele passa a amar uma existência reduzida ao reflexo, revelando uma cosmovisão incapaz de acolher a vida em sua totalidade. Aliás, para os apaixonados por poesia, recomendo fortemente a leitura de Contra Narciso, de Paulo Leminski. Narciso acredita que seu reflexo representa a totalidade de sua existência. Ele imagina amar um outro ser, quando, na verdade, é consumido pela própria imagem, uma figura imóvel, silenciosa e incapaz de corresponder verdadeiramente à vida. De certo modo, Narciso permanece aprisionado ao passado, e isso torna o mito ainda mais trágico. Viver plenamente exige coragem. Exige abandonar o reflexo e seguir adiante, porque, para Lavelle, viver não significa existir passivamente diante do mundo, mas assumir continuamente a tarefa de construir a si mesmo na relação com a vida. É somente na medida em que avança na vida que o homem começa a ser capaz de se ver. Ver, nesse caso, não significa apenas perceber visualmente alguém ou algum ambiente. Ver é dedicar à vida um olhar atento e responsável. É reconhecer que existir exige participação, exige presença diante do mundo e diante dos outros. Percebam como isso torna a tragédia de Narciso ainda mais dolorosa. O jovem não morre apenas diante do próprio reflexo. Ele também passa seus últimos momentos escutando incessantemente a repetição dos próprios lamentos, agravados pela presença da ninfa Eco. Narciso não consegue enxergar verdadeiramente o percurso da própria vida, porque jamais se construiu enquanto sujeito. Sua soberba destruiu qualquer possibilidade de abertura sensível ao outro, produzindo uma forma distorcida de amor por si mesmo. Talvez a solução pareça simples, abandonar o reflexo, deixar o passado para trás e seguir adiante. Mas fazer isso exige algo extremamente difícil. Narciso precisaria aprender a ser sincero e sensível, e essas são palavras grandiosas. Para Lavelle, a sinceridade não consiste apenas em dizer a verdade, mas em cultivar a própria essência. Trata-se de um verdadeiro ato de coragem. É preciso escutar aquilo que ressoa dentro de nós, desejos, falhas, medos, sonhos e inquietações. Somente reconhecendo aquilo que nos move é possível iniciar um caminho em direção à própria essência. Mas o que seria a sinceridade sem a sensibilidade? Ser sensível pode ser perigoso, porque significa ser afetado pelo mundo e pelas dores da existência. Bom, ninguém consegue sustentar sozinho todo o sofrimento da realidade ou do outro sem se destruir. Ainda assim, a sensibilidade pode ser uma virtude poderosa, principalmente quando exercida com equilíbrio e cuidado. Ser sensível não é fraqueza. Pelo contrário, nos permite reconhecer que a grandeza da vida frequentemente se manifesta nos acontecimentos mais pequenos. Sendo assim, algumas experiências humanas não precisam ser vistas para serem grandiosas. Precisam, antes de tudo, ser sentidas. Se o pensamento não viesse interessar e comover a sensibilidade, ele não seria propriamente meu pensamento. O eu não poderia nem reivindicar-lhe, nem experimentar-lhe a presença e os efeitos. É a união de uma inteligência tão clara e impessoal e de uma sensibilidade tão obscura e secreta que faz o diálogo perpétuo do eu, não apenas consigo mesmo, mas com o universo. Ora, que diálogo Narciso trava consigo mesmo? Que interioridade ele realmente desbrava? Narciso não é sensível, ele é indiferente à existência alheia. Anteriormente, discutimos que o jovem escolhe uma forma de vida estática, aprisionada apenas no campo das possibilidades e incapaz de alcançar a verdadeira realização. Nesse universo em que o próprio ego dita o sentido do real, não existe espaço para acolher o mundo em sua infinita diversidade. E talvez esteja aí a grande beleza, e também a tragédia desse conflito. Seguir em frente exige coragem, mas também exige esquecimento. Exige abandonar certas imagens de nós mesmos para que a vida continue acontecendo. E aqui surge uma questão difícil. Como o amadurecimento pode exigir alguma forma de indiferença? Não seria esse sentimento parte do próprio problema de Narciso? Mais uma vez, Lavelle nos conduz a uma reflexão surpreendente, porque a indiferença nem sempre precisa significar frieza ou desprezo. Em certos momentos, ela pode representar equilíbrio, a capacidade de compreender que nossas crenças não são absolutas, que nossa visão de mundo não esgota a realidade e que até os acontecimentos mais silenciosos carregam mistérios profundos.
Tudo na existência, inclusive suas contradições, participa da difícil tarefa de revelar o mistério da vida humana. Trilhar esse caminho é responder a uma vocação, mas, diferentemente de Narciso, nós precisamos ser éticos e responsáveis. Se, por um lado, o esquecimento revela a fragilidade da memória, por outro, ele também pode se tornar um gesto criador. Deixar algo para trás, amadurecer diante dos acontecimentos e continuar vivendo tornam possível a renovação contínua da nossa identidade. Existem tantos simbolismos na tragédia de Narciso que seria impossível esgotá-los aqui. Por isso, deixo a vocês o convite para continuar explorando esses mistérios e espero, sinceramente, que eles ajudem cada um de vocês a construir a vida que desejam viver. Talvez assim possamos, aos poucos, deixar para trás o reflexo do nosso próprio egoísmo.